Olá, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre a base de tudo na engenharia civil, literalmente, o que está debaixo dos nossos pés. Vamos mergulhar nos princípios da mecânica dos solos, que são as regras que garantem que um arranha-céu não afunde ou que uma barragem não se rompa. Para construir qualquer coisa que dure, o primeiro passo é dominar essas forças invisíveis. Já pararam para pensar nisso? Como é que estruturas de milhares de toneladas se apoiam em algo que, à primeira vista, parece ser só terra? A grande sacada não está no concreto ou no aço que a gente vê. O segredo está lá embaixo. E para entender isso, a gente precisa dominar os fundamentos da engenharia geotécnica. Na engenharia existe uma regra de ouro. Antes de construir para cima, a gente tem que olhar para baixo. A primeira missão é garantir que o terreno vai aguentar o tranco. E olha, muitas vezes a solução não é trazer material de fora, mas sim transformar o próprio solo do local, deixando ele bem mais forte e denso. E o primeiríssimo passo para isso é a compactação. Pensa nela como se a gente estivesse reorganizando as partículas do solo, sabe? Para não sobrar nenhum espaço vago entre elas. É o procedimento mais básico e essencial em qualquer obra de terra, preparando o terreno para de fato aguentar o peso que vem por aí. Falando de um jeito mais técnico, compactar é aplicar energia mecânica no solo, geralmente com aqueles rolos compressores enormes, para forçar as partículas a se encaixarem melhor umas nas outras. O objetivo número 1 aqui é expulsar o ar que está preso naqueles espacinhos vazios entre os grãos de terra. E o resultado é exatamente este aqui. Na esquerda, a gente vê um solo fofo, cheio de vazios. Ele é fraco, ele cede fácil. Já na direita, o solo compactado. As partículas estão praticamente travadas umas nas outras. É esse contato direto, grão com grão, que cria um esqueleto resistente e consegue distribuir as cargas de forma muito mais eficaz. E na prática, por que isso é tão crucial? Bom, primeiro, o óbvio. A resistência do solo vai lá para cima. Segundo, reduz os recalques, ou seja, evita que um prédio ou uma estrada afunde com o tempo. Terceiro, torna aterros e taludes muito mais estáveis. E ainda tem um bônus. Com menos espaços vazios, a água tem bem mais dificuldade para se infiltrar, o que é quase sempre uma enorme vantagem. Beleza, a gente tirou o ar dos vazios. Mas e a água? Ela quase sempre está presente no solo. E a forma como essa água se move através da estrutura do solo, que a gente chama de permeabilidade, é o próximo fator que vai definir se um projeto vai ser um sucesso ou um fracasso. Porque mesmo no solo mais compacto do mundo ainda existem vazios, e eles estão todos conectados. Se esses vazios se enchem de água, aí o cenário muda completamente. Entender como essa água se move sob pressão é a chave para a gente conseguir prever como o solo vai se comportar, não só hoje, mas daqui a muitos e muitos anos. E como é que a gente mede isso? Com um equipamento clássico de laboratório, o permeâmetro. Basicamente, com ele, a gente consegue medir com precisão a velocidade com que a água atravessa uma amostra de solo sob uma pressão que a gente controla. Todos os cálculos para projetos de drenagem e de fundações partem de testes como este. E a física por trás disso é governada pela lei de Darcy. A lógica é a seguinte: a velocidade com que a água flui, o nosso V, depende de duas coisas. Primeiro, o gradiente hidráulico, o I. Pensa nisso como a vontade da água de se mover, a diferença de pressão que a empurra. Quanto maior a pressão, mais rápida ela vai. Segundo, depende do próprio solo, que é representado pelo coeficiente K. Uma areia tem um K alto, a água passa fácil. Já uma argila tem um K bem baixo, a água quase não se move. A fórmula V igual a K vezes I simplesmente coloca tudo isso junto. Ok, então a gente compactou o solo e entendeu como a água se move através dele. Agora, vamos para o conceito talvez mais importante de toda a mecânica dos solos: a tensão efetiva. É aqui que a gente descobre qual parte de uma carga é de fato suportada pelos grãos do solo. Carl Terzaghi, que é considerado o pai da mecânica dos solos, resumiu tudo nesta frase: deformação, resistência. Tudo que define se uma estrutura vai ficar de pé ou vai ruir depende diretamente da tensão efetiva. É ela que nos diz qual é a força real que está agindo no esqueleto do solo, separando essa força da simples pressão da água. Este quadro mostra bem essa divisão. Imagina a carga de um prédio. Uma parte dela é suportada pelo atrito entre as partículas de solo. Essa é a tensão efetiva, sigma', a força útil que gera resistência. O resto da carga é absorvido pela água nos poros, o que gera poropressão, ou U. Pensa na poropressão como a água tentando afastar os grãos uns dos outros. Ela não só não ajuda, como na verdade atrapalha a resistência do solo. Esse diagrama clássico ilustra o processo perfeitamente. Assim que uma carga é aplicada num solo cheio de água, instantaneamente toda essa pressão vai para a água. A pressão neutra sobe na hora.
Como a água não se comprime, ela começa a sair, a drenar bem devagarinho, e conforme a água vai saindo, a carga é gradualmente transferida para o esqueleto do solo. Aí sim a tensão efetiva aumenta. É nesse exato momento que o solo se comprime e assenta. E no fim, tudo se resume a esta equação que é fundamental. A tensão efetiva, sigma', é a tensão total, sigma, menos a poropressão, U. É uma fórmula simples, mas a ideia por trás dela é revolucionária. Pensa comigo, se o nível da água sobe num terreno, a poropressão U aumenta. Mesmo que o peso do prédio não mude, a tensão efetiva diminui, e o solo, na prática, fica mais fraco. É por isso que controlar a água é uma obsessão na geotecnia. Então, no final das contas, o que a gente tem aqui é uma engenharia que lida o tempo todo com forças invisíveis. Não dá para ver os grãos se tocando ou a água fluindo lá embaixo, mas a gente precisa entender e calcular esses efeitos com precisão para construir com segurança. Então, vamos amarrar tudo isso. Primeiro, a compactação cria uma estrutura de solo bem densa. Segundo, a permeabilidade vai ditar a velocidade com que a água consegue sair dessa estrutura quando uma carga é aplicada. E terceiro, a tensão efetiva nos diz qual é a força real que essa estrutura de solo aguenta à medida que a água vai drenando. Os três conceitos estão totalmente interligados. E isso nos leva a uma reflexão final. A mecânica dos solos, no fundo, é a arte de dominar o que é invisível debaixo da terra. Assim como a aerodinâmica domina o ar e o eletromagnetismo domina a energia, o nosso mundo é construído sobre o controle de forças que a gente não vê. Fica a pergunta: quais serão as próximas forças invisíveis que a engenharia vai precisar dominar?